Very involved. Vamos iniciar então aqui a gravação. We've been discussing, Eu vou só ativar o mudo de todo mundo. Pronto. Vou pedir aos participantes, bom dia a todos, vou pedir aos participantes que deixem o telefone no mudo, a não ser os convidados, que eu acabei de colocar todo mundo no mudo, então, por favor, convidados, habilitem seus microfones. Vou apresentá-los rapidamente, vamos lá. Caroline Gonçalves, bom dia. Caroline é diretora de uma empresa de TI, diretora de RH. Professor Mário Murichita, que é consultor, foi superintendente do Banco Itaú, especialista em finanças. E o professor Almir, que sumiu aqui. Cadê o Almir? Cadê sua câmera, Almir? Bom, o Almir daqui a pouco... Almir está sem câmera, mas está aí, está aqui dentro da lista, que foi presidente da Nokia. E então juntamos para falar sobre as tendências do mercado pós-Covid. Então, eu quero começar perguntando para o professor Mário. É uma visão do ser humano. Para cada ser humano que habita dentro da gente, porque além de profissionais, nós somos seres humanos, né? Como é que está sendo essa quarentena, esse distanciamento social para você? Está sem microfone, professor. Ativa o microfone. Professor Mário, o senhor está sem microfone. Ainda Alô? sem. Alô? Nossa, estava ativado agora. Agora tá. Vamos Agora lá. tá. Então, como é que está sendo a Covid, a quarentena? Tá bom. Bom dia a todos participantes, né? Quero parabenizar aí pela iniciativa a professora Flávia, a Carol, né? Os professores que estão aí participando dessa live com a gente. Vamos ser bem objetivos no nosso tempo, né? Então, o que está sendo, né, essa pandemia? Não tá trazendo só o medo de contaminação, mas também está trazendo uma grande preocupação econômica e financeira, tanto para as empresas como para as pessoas físicas, tá? Muitas pessoas estão assustados, né, e com grandes dúvidas, né, posterior, né, a esta passagem desta crise, né? E os maiores impactos que a gente tem percebido neste primeiro momento, né, são resultantes de perdas, tanto na pessoa física, as perdas de emprego, perdas de renda, né, e para as empresas, principalmente, a perda financeira e econômica e social também, né? E o que a gente tem percebido? Famílias desesperadas para manter uma moradia e também se sustentar através de alimentos, né? E pelo lado do comércio, o que é o comércio, indústria, cooperativas, instituições financeiras, né, é que estão perdendo seus negócios e empresas estão fechando e demitindo, né, que são sinais de desespero, porque quando falta caixa, né, esta situação causa um transtorno tremendo. E tudo isso, esse isolamento, está causando uma depressão nas famílias quando você afeta o financeiro das famílias, né? E essas perdas estão sendo muito significativas. E muitos negócios, né, deixarão de existir. E também, né, muito dos hábitos nossos, nós vamos ter que mudar esses hábitos, principalmente aqueles hábitos de consumo desenfreado, né? Então, acho que o consumo também vai ser muito afetado. E as pessoas precisam, tanto as empresas,
se organizar cada vez mais dentro da sua atividade de uma forma mais eficiente, né? Por quê? Hoje, as pessoas com esse isolamento, eles estão trabalhando mais dentro de casa. Então, quando você trabalha dentro de casa, você tem todo um custo reduzido de transporte, de tempo, e isso faz com que a gente repense, né, os nossos hábitos do dia a dia. Tá? E toda crise, nós entramos e tem um momento também que passa na vida da gente. Tá? E o que é passar? O que é essa tendência para o futuro? É nós melhorarmos como ser humano, né? E as empresas também repensar na sua estratégia corporativa, né? Principalmente sobre o ponto de governança de riscos, que mais adiante a gente vai comentar um pouco mais. Né? Perfeito. Então, acho que essa seria uma introdução da nossa conversa no dia de hoje. Porque nós, seres humanos, também estamos sendo afetados, né? Independente de sermos profissionais. Caroline, você, como é que você está vivendo? Como é que está para você esse momento de distanciamento social, porque de restrição social, né? Aliás, eu aprendi com você isso, inclusive, né? Outro dia. Eu acho que de restrição, nós temos restrição física, né? Uhum. Mas restrição social, eu não vejo que estamos nela, não. Eu nunca me conectei tanto com as pessoas como eu me conecto nesse momento. Um exemplo seria lives. Eu estou fazendo uma live atrás da outra e eu nunca tinha feito isso, né? Então, assim, estou aprendendo novas competências, né? Sei que esse momento é um momento de ansiedade, é um momento de medo da morte ou medo da perda de um ente querido, é um momento de desligamento, de perda de parte da renda, mas, ao mesmo tempo, é importante que a gente não paralise com esse medo, né? Que a gente faça o possível para ler, para estudar, para assistir live de conteúdo, para se aprimorar, porque as pessoas sempre reclamaram que não tinha tempo para ler, né? E hoje reclamam de tempo ocioso. Então, eu pergunto, será que era falta de tempo ou de disciplina? Né? Então, lives de conteúdo, porque não adianta ficar assistindo youtubers, né? O negócio é live de conteúdo. E eu acho que o grande aprendizado para todos nós é a cooperação, né? A gente deixou de lado a competitividade para cooperar. A gente está vendo que tem grandes empresas, como, por exemplo, as telefônicas, né? Entre outras, né? Então, assim, empresas do mesmo segmento estão se juntando para ficarem mais fortes, né? Isso é um exemplo, porque a gente sempre olhou para outras empresas com faca nos dentes, né? É verdade. A gente também está avaliando o que realmente precisamos. Será que aquilo que a gente comprava, o que a gente sair, será que vale a pena? Né? Será que a gente precisava de tudo que a gente comprava? Então, acho que a gente está revendo isso também. E o líder precisa ser, nesse momento, extremamente honesto, mas chamando para a realidade, né? Não adianta não passar pela verdade, não adianta querer mascarar o que vai acontecer, seja extremamente honesto com as pessoas, mas seja realista também, né? Com certeza. É o aprendizado aí que a gente está passando. Legal. Almir, para você, vamos lá, o professor Mário já falou, a Carol falou, e agora você, Almir, como é que está sendo esse período de restrição? Olha, professora Flávia, talvez eu seja uma exceção no grupo aqui, porque eu fiz uma opção de carreira, eu vivo um momento de vida, desde 2016 eu decidi ter a minha consultoria e trabalhar no mercado corporativo, mas ajudando as empresas a crescerem e se consolidarem. Então, eu já vinha num processo de home office, um processo de uso da tecnologia, um processo de muita videoconferência, muita videochamada. Então, eu vou lhe ser bem sincero, eu fui, assim, muito pouco impactado. Agora, eu vejo no meu convívio familiar, a minha família foi muito impactada.
Então, pessoas que não estavam adaptadas, acostumadas a esse mundo virtual, sentiram muito. Então, eu vejo a minha esposa, vejo principalmente os meus filhos, né, que tem aí uma dificuldade. A criança, ela não entende, eu tenho 2 filhos pequenos, a criança não entende esse afastamento social, ela não entende que você não pode tocar nas pessoas, ela não entende que os amigos ficam em casa e as aulas são por videochamada. Esse mundo virtual era muito legal para eles no YouTube, era muito bacana para eles no joguinho, mas na vida real foi um choque, né? Diferente, de novo, da minha pessoa, que eu sofri muito em 2016 e 2017, confesso, quando eu fiz o meu home office, criei o meu escritório em casa e saí desse mundo, mas na quarentena, o meu sentimento foi muito tranquilo. Então, eu tenho passado, assim, de uma maneira, eu observo meus colegas e tenho participado também de muita videoconferência, mais do que participava antes ainda, embora eu ainda tenha alguns clientes que exigem a presença física na reunião, que eu acho isso uma incoerência, mas o meu impacto foi pequeno, sabe? Eu confesso que eu já estava muito adaptado nesse novo mundo, esse novo normal, no new normal, que se chama agora, que é o que vai acontecer depois da pandemia. Ok. Então, já que a gente está falando de gente, né? Vamos perguntar aqui para Caroline Gonçalves. Caroline, as formas de trabalho vão mudar. Qual a tendência? Já que você é de RH, qual a tendência? Vamos lá. Algumas formas de contratação tendem a mudar agora pós-Covid, né? A gente já está aprendendo a fazer home office e fizemos isso obrigatoriamente, né? Algumas empresas lutavam com a política de home office, lutavam para introduzir isso. Verdade. E acabaram tendo que fazer isso a força, né? Resultado que eles estão vendo que está dando certo. Então, a tendência, eu acho que cada vez mais é fazer home office. Isso ajuda as empresas a ocuparem espaços físicos menores, o que reduz custo. Trabalhar com horário de trabalhos diferentes, uma jornada flexível. Isso, hoje, faz parte da qualidade de vida, né, das pessoas. Sim. Outros tipos de trabalho, como, por exemplo, part-time, né? Precisava ter um analista sênior de 12 mil reais, mas eu não tenho budget para colocar ele para trabalhar para mim. Então, eu posso colocar ele part-time, eu coloco ele no meio do dia, até o meio-dia, e pago em vez de 12, 6. Então, e ao mesmo tempo, essa pessoa pode ter um outro trabalho, então não pode trabalhar em 2 empresas. Eu acredito nessa tendência. Eu acredito na tendência de job, né? Então, as pessoas, principalmente tecnologia já trabalha assim, mas eu acredito que tende a se estender para outras profissões, o trabalho por job, né? Então, eu contrato as pessoas para trabalhos específicos, com começo, meio e fim. E aí a gente tem que trabalhar na cooperação, né, no trabalho de equipe. Eu acho que as pessoas vão ser avaliadas aí por algumas novas competências que a gente vai falar daqui a pouco. Perfeito. Alguém quer complementar alguma coisa? Senão a gente vai para a próxima pergunta, para o Almir. Almir, sabemos que as cadeias de supply chain terão algumas mudanças. Na sua visão, qual vai ser essa mudança, né? Toda essa cadeia de suprimentos? Olha, professora Flávia, ficou evidente, o mundo ficou aí chocado que a China, como único supplier, único fornecedor do mundo, não funciona. Embora os custos eram atrativos, eu falo aí não apenas a fabricação de máscaras e respiradores mecânicos, mas autopeças, eletrônicos, componentes eletrônicos, componentes para máquinas e equipamentos. O mundo inteiro foi paralisado a partir da pandemia a partir de janeiro deste ano. Então, muitas empresas japonesas, brasileiras, muitas empresas europeias que têm manufatura na China já pensavam em mudar da China, mas não tinham uma razão forte. Os custos na China já não são competitivos, o salário chinês subiu muito nos últimos anos, o chinês não trabalha mais no sábado. Então, nós temos hoje opções como a própria Índia, como o Vietnã,
como Laos, como Camboja, que são países que têm salários muito baixos, jornadas ainda de segunda a sábado, e opções em que você não coloca todos os seus ovos na mesma cesta. Você diversifica as opções de fornecimento em vários países e diminui o risco. Então, eu acredito que a China ela sai muito machucada dessa crise. Embora a economia lá está se recuperando, mas as empresas, de uma forma geral, tinham medo, tinham receio de perder o mercado chinês a partir do momento que mudasse a sua fábrica da China. Com a crise, com a pandemia, elas foram forçadas a mudar a sua manufatura para fora da China. E isso não vai criar um mal-estar com o governo chinês ou com o povo chinês, porque elas foram forçadas a partir do momento da pandemia. Então, eu acho que o coronavírus foi aquele empurrão que faltava para as empresas diversificarem a sua forma de produção e saírem desse único fornecedor global a partir desse meio de ano. Então, esse movimento já está acontecendo. Nós temos aí Mitsubishi, Nissan, a Hyundai, os fabricantes de eletrônico, todos eles, Sanyo, Matsushita, Fujitsu, saindo da China e indo para outros países. Então, eu acredito que esse é um movimento normal, né? Eu lembro que nós saímos, como eu era presidente da Nokia, nós saímos da Europa e fomos para o leste europeu, Romênia, Bulgária, Tchecoslováquia, justamente buscando baixo custo. Depois saímos do leste europeu e fomos para a China, buscando baixo custo de novo. Eu acredito que agora é um novo movimento do supply chain mudar da China para outros países, ainda, eu diria, da Ásia, né? Eu citei alguns países aqui, infelizmente, não vejo a migração do fornecimento para a América Latina, por exemplo. Não acredito que as fábricas venham para o México, ou para o Brasil, ou para a Argentina, ou para o Chile. Verdade. Será focado na Ásia. Mas é um momento muito interessante de redesenho dessas cadeias de suprimento. Um redesenho, né, Almir, e uma geração de oportunidades, não, de igualdade nesse mundo, né? Aí que tá, muito legal. Agora, complementando aqui, professor Mário Morishita, o tema supply chain, como é que fica a inadimplência? O que os estudos, o que a sua experiência está indicando, professor? Que é uma preocupação, né? Essa acho que é uma das maiores preocupações. Com certeza. Tanto na pessoa física, como nas empresas, nas instituições financeiras, no cooperativismo de crédito, que tem aumentado bastante, tem expandido essa cooperação, que é a cooperativas de crédito, que é uma realidade no Brasil, né? E que eu diria sobre a inadimplência nesta cadeia toda. A forma como nós concedíamos anteriormente... Só um minutinho, professor. Eu vou pedir aos participantes aqui que fechem seus microfones, porque está impactando na fala do professor, tá bom? Continua, professor Mário. Então, a inadimplência é uma consequência de algo que aconteceu antes. Tem as suas causas e consequências. E o que a gente está vendo, a forma como era analisado o crédito antes da pandemia, antes da crise, era de uma forma. Então, nós vamos ter que se reinventar também na análise de crédito. E a gente fala de inadimplência, né? Com certeza, né, esse isolamento, tudo, vai causar este aumento na inadimplência no mercado. E o último dado que nós temos é da CNC, né, da Confederação Nacional da Indústria e Comércio, tá, que foi feita a pesquisa final de março, tá, onde, desde dezembro, novembro do ano passado, no mês de março, nós tivemos um recorde de endividamento das famílias. Tá? O índice foi de 66,2% em março. Caramba, muita coisa. Então, as famílias já estavam endividadas, né, nas suas rendas.
E se você pegar fevereiro de 2010, esse índice era de 65%, que é o mesmo patamar de dezembro de 2019. Então, as famílias já estavam com um elevado nível de comprometimento das suas rendas. Quando a gente fala de inadimplência, a gente tem que levar em consideração o fator que as famílias já estavam endividados, né? E também tem a inadimplência por falta de pagamento. Ah, E esse índice de inadimplência, que é um indicador importante, né, de endividamento das famílias, que estão atrasados já, subiu em março para 25,3% a inadimplência dessas famílias que já estão com dívidas em atraso. Uma coisa caramba, é alto, é hein? estar endividado, outra coisa é você não pagar as suas dívidas. Então, em março, esse endividamento de atraso de não pagamento em 25,3%. E o que tem acontecido? Essas famílias não têm como pagar essas dívidas em atraso agora, além do seu comprometimento. E cada vez esse índice vai se elevar, por quê? Como as empresas paralisaram, o consumidor também reduziu seu consumo, o volume de crédito que estava no mercado reduziram. As empresas que tinham investimentos a serem feitas, eles paralisaram. Então, como cai a carteira de crédito, com certeza, qualquer índice de inadimplência é como se Sobe. fosse uma bolha e vai subir assustadoramente. Caramba. Pior que é Hoje, verdade, né? essa é uma realidade, né, professora Flávia, que esse cenário político, esse momento que a gente está atravessando, né, vai ter este crescimento, né, na sua inadimplência. Infelizmente. E, infelizmente, este é um cenário que a crise está demonstrando essa tendência de aumento sensível, né, de inadimplência. Cai a Mas renda da população, professor, cai o volume de negócios, e aí uma bolha realmente, né? é uma Um bolha. E aí, dominó. esse valor social do governo não é o suficiente para resolver este tipo de problema, é um paliativo, né? Exato. Diria, Mas, é o que tem sido feito, né? é, Então, hoje, o que a gente vê como inadimplência, né? É repensar, né, a forma de trabalho das empresas, principalmente. O que é? Redução de custos nas empresas, porque se as pessoas físicas perdem o emprego, não tem como pagar sua dívida, porque eles precisam comer. é. E É uma a gente reestruturação geral, né? é uma reestruturação geral. Diria assim, né, que esta crise nós estamos doentes, portanto a gente tem cura. Agora, para a morte não tem cura. Então, e por Então, falar em cura, professor, em cura eu acredito numa reinvenção. Então já vou jogar aqui no colo da Caroline Gonçalves. isso. Agora é que é, ó. Caroline, quais são as competências exigidas para pós-pandemia? E aí? Porque as pessoas vão ter que se reinventar, né? Não, E elas já aí? estão se reinventando, né? Quem Boa, já estão. Viu? não começou a se reinventar já está atrasado. É verdade. A gente falava muito de autoconhecimento e de inteligência emocional antes da pandemia. Aham, Falava muito de mudança de mindset. isso. Acontece que tanto a inteligência emocional quanto a mudança de mindset, ela veio junto com o Covid, né? É. Então, hoje, a gente precisa lidar com as nossas emoções e mais do que mudança e transformação digital, que já estamos vivendo,
elas precisam desenvolver a adaptabilidade. O futuro é dos profissionais com inteligência adaptativa. Pessoas que conseguem se adaptar a diferentes momentos, a problemas e se antecipar a riscos, né? Também vejo automotivação, né? Pessoas que precisam vir para falar, olha, vamos fazer, né? Porque é até engraçado, Carol, as pessoas dizem que é a empresa que tem que motivar, mas não é bem assim essa relação, né? Então, e a gente está vendo isso no home office, né? No home office não tem. Vamos lá. Então, acho que a automotivação um conhecimento mais generalista, ou seja, entregar mais do que você deve. Por exemplo, um analista de contabilidade. Ok, você sabe de controles contábeis, enfim, números que são relativos a essa posição. O que mais? O que te diferencia? Ok? E o trabalho em equipe, com certeza. Né? E cada vez mais a gente está passando de indivíduos para equipes de alta performance. E colaboração, né? Tem uma equipe de alta performance colaborativa, quer dizer, momento único também de reinvenção e aprendizagem, né, Carol? Ok. A gente aprende com o outro, né? E aí posso... Claro, professor, vai lá. Concordo 100%, né, Carol? Tá. E ainda, né, esse isolamento que nós vivemos é a hora também da gente investir na nossa educação, né? Inclusive, eu estava conversando ontem, né, com o professor César, né, da pós-graduação da Anhanguera, os cursos à distância estão a todo vapor. Exatamente. Então, esse acho que é um outro patamar de preocupação que as pessoas têm que se desenvolver enquanto está dentro de casa. Continuar, né, prof? Continuar, né, nesse conhecimento, na busca desses conhecimentos. Por exemplo, sou consultor da INF-FEBRABAN, né? Tem, hoje, esta semana, são mais de 6, 7 cursos via webinar. Ou seja, cursos que estão acontecendo, em vez de ser presencial, né, todos à distância. Então, acho que são momentos para as pessoas também pensar na sua capacitação, na sua reinvenção. Total. Né, na busca de capacitação melhor. Aproveitando, professor, que você falou das tecnologias, vamos jogar aqui no colo do Almir. As relações de trabalho. Almir, como fica a tecnologia? Vai dominar ou vem somar? Olha, professora, com certeza somar. Eu participava em 2009 como presidente lá da Nokia. Tivemos aquela crise da gripe suína, que foi chamada na época o H1N1. Talvez nós já esqueçamos, tivemos uma pandemia há 11 anos atrás. E foi, do ponto de vista tecnológico, foi horrível. Porque nós não tínhamos, na época, videoconferência, por exemplo. A videoconferência era muito rudimentar, você não tinha o que nós estamos fazendo aqui. Então, eu participava de casa, de telefonemas para 70, 80 pessoas, mandando a apresentação a priori, você não podia compartilhar slides, então era um horror do ponto de vista de conexão à distância, usando a tecnologia. Verdade. Isso mudou muito, melhorou muito. A videoconferência veio para ficar, nós estamos usando uma das ferramentas aqui, que é o Microsoft Teams. O Zoom é muito popular, as ações da empresa dispararam na Bolsa de Nova York. Então, é uma tendência. Agora, a videoconferência e o home office, ele coloca desafios. O primeiro desafio é você ter a disciplina e você ter o treinamento, porque as pessoas não foram treinadas, não foram foi na raça. para trabalhar de casa e trabalhar através do meio eletrônico, como estamos aqui. Então, home office não é uma licença remunerada. Você tem que fazer o treinamento das pessoas, ela tem que ter um local apropriado dentro de casa, tem que ter equipamento apropriado, tem que ter uma internet adequada. Então, são vários fatores para que o funcionário continue desempenhando, usando a videoconferência e fazendo home office. E o segundo detalhe é a segurança da informação. Esse é um desafio para todas as empresas,
você pode perfeitamente fazer um print da tua tela e mandar uma informação sigilosa da tua empresa para um concorrente, por exemplo. Por isso Esse que risco entrou era muito menor no escritório inicial. Tá? Então, segurança da informação já é uma legislação que o Brasil tem estudado, acredito que vai ficar para aprovação ano que vem, mas é um desafio que as empresas terão de como manter confidencialidade nos dados da corporação dentro do ambiente virtual, que é o ambiente que se coloca hoje. Outro exemplo de tecnologia é o e-commerce. De novo, eu sou uma exceção, eu sempre usei, há muitos anos, usava já a compra online, né? Então, as empresas que já estavam dentro do e-commerce, como Americanas.com, como MagazineLuiza.com, como Centauro, essas empresas, vocês percebem que as ações não caíram muito, são, ao contrário, elas estão sendo valorizadas na Bolsa de Valores. Subindo, né? Porque já eram empresas que tinham um canal de vendas online muito forte. E as pessoas que tinham medo, receio de colocar o seu cartão de crédito na internet, a partir desse confinamento, foram forçadas, obrigadas a usar o e-commerce. Então, o e-commerce é mais uma tecnologia que vai ficar depois da pandemia. O professor Mário já falou também da educação, o ensino à distância vai se fortalecer, já era uma tendência no Brasil. Eu sou professor da Anhanguera também, da pós-graduação, nós não paramos um minuto, continuamos com aulas virtuais e sem prejuízo. Claro, o material tem que ser adaptado, a aula tem que ser adaptada, então dá um certo trabalho para o professor e o aluno também tem que ter uma postura diferente. Mas eu diria assim que a esmagadora maioria das pessoas gosta do modelo porque tem a conveniência de fazer do lugar que ele está, né? Sem transporte até a universidade, retorno a casa. Então, tem muita vantagem o ensino à distância, né? Que com a pandemia foi reforçado. Outro exemplo da tecnologia foi a telemedicina. As Telemedicina foi teleconsultas. aprovado, exato. Finalmente, né? O Conselho Federal de Medicina, né, professora Flávia, autorizou a telemedicina. Ele autorizou. E o Conselho então, Federal especialistas de aqui também. de São Paulo também, né? Que era um paradigma tecnológico que, por razões que eu não conheço, eram proibidas no Brasil. Hoje, um especialista aqui de São Paulo pode ajudar um colega lá no Amazonas através da telemedicina, inclusive prescrevendo medicamentos, né, com receitas eletrônicas aceitas nas farmácias. A partir da semana passada, né, isso já foi aprovado. Exatamente. Então, foi um grande salto. E eu acredito, espero aí que prossiga depois do coronavírus. Um outro exemplo de tecnologia, você vê o que a Caixa Econômica Federal, um banco estatal, fez durante a pandemia. Em 5 dias, ela criou um aplicativo para 50 milhões de pessoas, que são essas pessoas que vão receber o auxílio emergencial de R$600 do governo federal. Fez um aplicativo, criou uma conta digital e as pessoas se cadastraram via online, né, num tempo recorde. Os Estados Unidos emitiram 15 milhões de cheques, muito menos do que o Brasil, cheques físicos para a residência dos contribuintes, usando o endereço do imposto de renda, e demorou 4 semanas para fazer esse trabalho. No Brasil, em 5 dias, a Caixa Econômica fez isso online. Então, nós temos um banco de ponta, né, não, mas isso, que o Brasil sempre foi. Exato, que surpreendeu usando a tecnologia para 50 milhões de brasileiros. Agora, tudo isso, professora, precisa de internet, né? Eu já saí 2 vezes aqui do nosso bate-papo por falta de internet. Então, o que acontece? Quem pode hoje paga a internet, né? Embora, como a minha aqui, de baixa qualidade, né? Agora, quem não tem dinheiro, como é que faz? Então, tem uma novidade que, a partir do mês passado, nós vimos aí a empresa SpaceX, daquele bilionário Elon Musk, que é dono também da Tesla, de carros elétricos, né? Então, ele tem um projeto chamado Starlink, onde vai lançar satélites de órbita baixa, né, que vão ficar aí a 500 quilômetros de altura da Terra, mandando sinais de internet a custo de $1 por mês. Para a baixa renda, para pessoas de baixa renda.
Então, os primeiros movimentar 60 todo o satélites mercado. foram lançados. Muito bacana a iniciativa. Que legal. 1 giga de internet por $1 por pessoa, por usuário, por mês. Então, Nossa. qualquer um vai ter internet em qualquer lugar do Brasil e do mundo, a partir de um custo muito baixo. A ideia dele é lançar 12.000 satélites e cobrir todo o planeta Terra através da internet. Então, o que falta hoje para que tudo isso se realize é a internet de qualidade. E a Exato. partir de iniciativas como essa, mesmo quem não tem renda, quem tem renda baixa, vai ter acesso à internet a custos muito competitivos. Então, sem dúvida, professora, para fechar, a tecnologia veio para somar e vai ser um bom exemplo, né? E uma boa herança do nosso Covid-19. Claro, só um último comentário, professora, se me permite. Lógico. Nem tudo é azul, né? Lógico, lógico. Tem uma luz vermelha acesa, que é justamente na tecnologia de fontes renováveis de energia, que perdeu com a crise do Covid-19. Perdeu por quê? Porque o petróleo foi a preços muito baixos. Inclusive, semana passada, a cotação negativa. Né? Caramba. Então, o que acontece? As iniciativas de energia solar, a iniciativa de energia eólica vai atrasar pelo menos 5 anos no mundo, porque o petróleo vai ficar muito competitivo ainda. É uma pena para o planeta, é uma pena para nós seres humanos, mas essa redução de preço do barril do petróleo vai adiar projetos aí em uma área de tecnologia muito importante, que são as energias renováveis. Então, super importante. Infelizmente, é um ônus, né? Nós não temos apenas bônus na crise, mas temos esse ônus, que são as energias renováveis, que vai perder com esse valor do barril do petróleo nesse momento. Mas é verdade. Eu acho que o balanço final é muito positivo para a tecnologia e a herança vai ser muito positiva, pós-Covid-19. Isso também concordo, viu? Professor Mário, com tanta mudança no mercado, novas relações, tecnologias, infelizmente a parte de sustentabilidade de energias renováveis sofrendo um impacto aí, qual o novo risco? Porque eu sei também que você trabalha com governança corporativa, né? Então, qual o novo risco para o mercado? Vamos lá. Vamos lá. Assim, olha, esse tema dá para nós fazer o dia inteiro, live, né? sobre esse tema de riscos, né? Se preferir, a gente marca e faz uma live só com isso. Porque acho que ninguém colocou, né, na sua matriz de riscos uma pandemia nesse nível global que nós estamos vendo hoje. Quem iria imaginar, né? Acho que isso serve para muitas empresas de pessoas físicas, porque não dá para separar a pessoa física da pessoa jurídica, né? Qual é o aprendizado desta pandemia para a nossa futura estratégia empresarial e pessoal? Acho que essa é uma reflexão que nós temos que fazer, né? Para a gente poder até falar em risco, né? E falar de riscos, nem está falando muito de risco corporativos, mas o risco pessoal, né, da saúde, eu acho que é outra preocupação que cada vez mais os gestores, os CEOs, CFOs, né, de CFO, têm que começar a se preocupar com isso, né? Sim, sim. Que é hoje o maior patrimônio das empresas são as pessoas, como foi dito aí pelo professor Elvir, sobre a facilidade da tecnologia de home office, por exemplo. A empresa está funcionando mais em home office. Então, esse risco que nós tínhamos dentro das empresas, a preocupação com o sigilo da informação, né, professor? Que é aquela preocupação de, nossa, não posso compartilhar, a gente tem que tomar cuidado, o pessoal da área de compliance, área de controles internos, né? Então, acho que vai ter que passar por esta reflexão do que é compliance, do que é estar em compliance, do que é essa parte de controles internos. Né? E quando a gente fala de riscos, o maior risco que eu vejo hoje é o risco da perenidade das empresas.
que é o tema dessa live, né? Essa tendência, né, de mercado para as empresas. E hoje, o que seria para mim o maior risco? É o risco de insolvência ou quebra das empresas, tanto comerciais, industriais de serviço, como instituições financeiras e de cooperativas também, né? E fazer este pensamento de uma reengenharia, dessa reinvenção. Tá? Oi. E aí, Não, acho que alguém está com o microfone, mas pode continuar, professor. E aí, hoje, quando a gente fala de riscos, o maior risco hoje é você cuidar da saúde financeira da empresa e a saúde financeira das famílias, né? Esse equilíbrio, né? Que é o que vai fazer essa sustentação, né? E quando a gente fala de saúde financeira das empresas como um ponto de risco a ser analisado, né, é com o seu fluxo de caixa, é com a movimentação do seu fluxo de caixa, que foi sensivelmente reduzido, né, o fluxo de caixa. Então, todas aquelas projeções que foram feitas até março em diante, né, nós temos que replanejar isso. E quando a gente fala de fluxo de caixa, também é afetado muito o ciclo operacional e financeiro das empresas, porque as empresas tiveram uma queda no seu faturamento e os seus custos também trabalhávamos com custo alto, despesas administrativas, operacionais elevados. Então, toda essa parte de riscos, o que eu vejo hoje, principalmente, né, nas empresas, tanto para o pequeno microempreendedor, para o médio empresário, para grandes empresas, é sempre preocupar com a última linha do balanço da DRE, ou seja, qual vai ser o resultado da sua atividade no final do ano. Tá? Acho que esse é um dos maiores impactos que eu vejo como riscos. E, além desse risco da perenidade, as empresas, nós temos que pensar numa forma de redução de custos, isso não tem como. Né? Nas nossas palestras, nos nossos treinamentos, né, eu venho falando isso há muitos anos. Nós temos que pensar estrategicamente e deixar o operacional de lado, não de lado, mas na menor proporção. E nós fomos muito bons, né, professor? racionalmente, né? Então, quando você fala de redução de custos, isto parece que você é favorável a cortar pessoas, cortar gente, demitir. Eu acho que não é isso, redução de custo. É você melhorar, né, no seu processo produtivo, como o professor Almir acabou de fazer essa brilhante colocação, esse mundo digital, essa parte de fornecedores, né, essas parcerias. Tá? Então, hoje, o que eu vejo? Gestão de caixa. Administrar o seu capital de giro. Se a empresa não se preocupar com isto, ela não sobrevive a este cenário que nós estamos verificando. Né? E aí, acho que toda a crise que a gente está vivendo é essa lição aprendida. O que você aprendeu com isso, né? Exatamente, é o que vai fazer diferença nos profissionais, né, prof? Nos profissionais, né? Acho que e principalmente, né, abrir a mente para esta nova realidade, desta nova tendência, porque a crise que nós estamos vendo, essa pandemia, não é você apertar um botão, desligou, ligou, não é isso. Vai ter reflexos após a retomada, que é essa tendência, né?
Aí eu concordo com a Caroline Gonçalves quando ela falou de uma habilidade super importante, que é a adaptabilidade. Isso, Criatividade e adaptabilidade, porque senão as pessoas não vão conseguir se reinventar, né? E todos os isso. ambientes vão pedir reinvenção, né? Isso. E aí a reinvenção também, né? O que que a gente acredita como essa tendência para o futuro, né? A retomada ela vai ser mais cautelosa, vai ser um pouco mais lenta, não vai ter aquele consumo desenfreado. Olha, acabou o isolamento, vamos todo mundo consumir. Eu acho que esse momento ficou para trás. Isso é a reflexão que fica, né? Agora a gente começa a partir para o nosso último bloco de perguntas, porque se der tempo a gente ainda abre para perguntas, ou depois eu vou deixar o e-mail para receber as perguntas para que nós possamos respondê-las. Caroline Gonçalves. Eu, na verdade, vou passar a pedir um recado de vocês e gostaria que vocês parassem para pensar nisso. Como diretora de RH de uma empresa de TI, qual a sua dica, qual o recado para os profissionais desse mundo em transformação? É importante ter em mente que a tecnologia ela vem para nos ajudar, né? A inteligência artificial vem para melhorar os processos, né? Uhum. Big Data, enfim. Não acho que todas as profissões serão substituídas pelo computador, né? O computador não tem soft skills como empatia, como Exato. né? É. Então, eu acho que essas habilidades, esses soft skills vão ser cada vez mais cobrados, né? E menos o hard skill, porque o hard skill pode ser comparado ou pode ser substituído aí por uma inteligência artificial, né? O Mário se antecipou a falar, mas eu queria também Claro. acrescentar o autodesenvolvimento, né? É preciso se autodesenvolver. E o conhecimento tecnológico é uma das competências a serem desenvolvidas, né? O Almir falou em conhecimento, em mudança do aluno, né? Mudança da personalidade ou da estrutura do comportamento do aluno. Eu acrescentaria a reinvenção dos professores, né? Eu acho que Perfeito, perfeito. acho que vocês aí como professores também estão se reinventando. A escola, Nossa. como todo, está se reinventando, né? Hoje a gente faz coisas para a internet, como consultas médicas, compras de diferentes tipos, estudos, atos religiosos, trabalhos em home office. Ou seja, a gente está aprendendo que a tecnologia veio para nos favorecer, né? Como um recado para a liderança, que eu gosto sempre de falar muito, Opa. eu acho que seria importante desenvolver a liderança à distância, né? Eu costumo falar, sair do cangote, sabe? Literalmente, né? Sair do cangote. Eu faço o que com ela, professor? Só dando risada, porque a Carolina é assim. Sair do cangote é bom. Não, aqui não tenho meias palavras. E aí, conseguir recompensar e prestigiar o resultado, não mais o esforço. É um parâmetro totalmente diferente, hein? Diferente, Porque mas hoje você recompensa o esforço, mas o resultado, muitas vezes, ele fica à deriva, né? exatamente. E exercer a empatia, né? Mas eu não sei exercer a empatia. Bom, basta você não fazer aquilo que você não queria que fizessem com você, né? Embora eu tenha uma definição boa para empatia, eu acho que empatia é você criar espaço para, né? Essa coisa de sentir a mesma coisa que o outro, isso é um discurso pronto, né? E você não sente o que o outro sente, mas você dá espaço para. Então, o líder precisa dar espaço para a sua equipe, para que eles sejam quem eles são, para que ele consiga gerenciar diferentes perfis e não só aqueles perfis parecidos com eles, né? Para que ele consiga criar mais líderes e não somente seguidores. Então, fica aí o meu recado para os líderes e para os profissionais do futuro. Muito bem. Almir, qual o seu recado para a liderança nesse mundo de tecnologia que você abordou lindamente? Almir, tá nos ouvindo? Não?
Vamos lá, professor Mário, deixa o Almir conseguir voltar, porque a internet dele está oscilando. Almir voltou? Não, não voltou. Professor Mário, como um profissional da área de finanças, gestão de risco, o que vai ser fundamental para procurar garantir, apesar de ser um momento de muita reflexão, quais seriam os fatores que vão conseguir ajudar as empresas, as cooperativas, os modelos de negócio, porque vai ter uma interação geral, né, até em modelo de negócio, qual a sua visão sobre as necessidades? Quais são os fatores que vão contribuir para essa sobrevivência? Bom, assim, eu acho o primeiro ponto fundamental, né, que eu acho que é o que pode ocorrer e vai ocorrer, como a gente tem visto aí no mercado, é a consolidação de alguns segmentos, alguns setores, né? O que é a consolidação? É redução de custos, são fusões, incorporações, né? É você aglutinar as forças produtivas ou de serviços, né? E assim, eu sou um consultor otimista, quem me conhece, eu acho Ainda que bem, né, crise é uma professor? palavra que crise para mim, eu tiro S e vira crie, sabe? Isso você passa muito bem, é isso aí. Então, crie, né? Como alguns setores de atividade vão se recuperar primeiro do que outras, né? Por exemplo, um exemplo assim do que eu tenho visto, acompanhado, né, é o surgimento de um negócio interessante chamado Corona Voucher. Corona Voucher. Voucher, que são as empresas de prestação de serviços que estão aproveitando deste período dessa pandemia e fazendo o quê? Vouchers para antecipar receitas, para que você consiga utilizar após esta pandemia. Isto eu achei fantástico. Corona Voucher. Eu descobri isso, professor, no restaurante de uma aluna minha da pós-graduação, que ela falou: o restaurante do meu primo está fazendo isso. Eu falei: nossa, que legal! Então, é a saída. são coisas assim, de tudo que nós conversamos, acho que essas são algumas ideias que a gente tem que começar a pensar dentro dessa tendência futura. Por exemplo, setores que vão muito bem, né, que após essa pandemia, a parte alimentícia, supermercados, eu acho que isto hoje é o único lugar ainda que você consegue comprar alimentos, supermercados, agricultura, a parte de commodities, como o Brasil é um país exportador de commodities, e a valorização do câmbio vai ajudar muito, né, este Brasil todo produtivo da agricultura. Principalmente algumas cooperativas de crédito que estão regionalmente nas comunidades, né? Isso vai ajudar muito. Ramo de farmácia, acho que esse é um outro segmento assim, que uma farmácia virou, na verdade, né, um drugstore, né? Ou seja, vende-se de tudo, né? Modelo que tem sido copiado. E verdadeiras boutiques, né, de produtos. Você não entra na farmácia só para comprar remédio, até para pagar conta hoje, né? Eu estou numa cidade chamada Glória de Dourados, no Mato Grosso do Sul, né? E eu estou vendo todo este movimento de reinvenção e como está acontecendo o mercado, né? Então, eu diria assim, antecipar receitas, redução de custos, fazer uma gestão de caixa, né? Economizar o máximo possível, né? E aí, o brasileiro vai ter que aprender a economizar, né, professor? Aprender a economizar na dor ou na alegria. Vai ter que aprender. Então, acho que tem alguns setores que vão demorar um pouco mais, né? Que são essa parte de supérfluos, de shows, cinemas, teatros, que é onde vão ter essas aglomerações. Então,
Eu acho que a retomada desses setores vão ser um pouco mais gradativo e mais lento do que outros setores que a gente tem vislumbrado, né? Uhum. E, assim, para fechar a nossa participação, agradeço de coração, professora Flávia, pelo convite, né? São muitos anos de amizade, e eu quero deixar 3 palavras para a gente pensar nessa tendência pós-Covid, né? Educação, em primeiro lugar, acho que de tudo que já foi abordado aqui, acho que educação é o momento da gente retomar, tá? Respeito ao ser humano, né? Dentro da todas as colocações que a professora Carol fez, né? Brilhantemente, né? E terceiro ponto, que eu acho assim, essa tendência que a gente tem que pensar muito, é a ética nos negócios e a ética nas relações humanas. Eu acho que é um ponto que eu gostaria de deixar assim para a gente pensar, né, como tendência, ou não é tendência pós-Covid, acho que hoje nós temos agora, né? Começar agora, desde ontem, agora. Quem não pensou, acho que está na hora de começar a pensar depois dessa live. Exato. E mensagem final que eu gostaria de deixar. E na verdade... Muitíssimo obrigado. Professor, obrigado, eu que agradeço, porque afinal... Obrigado, professora Flávia. O Almir mandou... Há muitos anos, né, professora? Muitos anos, professora. Nem vamos comentar, porque dá até vergonha, né? Não, vamos falar, né? O Almir mandou um WhatsApp, ele caiu, está sem internet mesmo, nem pelo celular ele está conseguindo, mas, na verdade, eu quero agradecer, porque hoje... também não me lembrei, hoje é o Dia Internacional da Educação, então olha só que legal, né? Acabamos fazendo uma coisa muito legal, e eu acho que educação, para mim, é foco, eu amo dar aula, tenho paixão por aluno, então, quer dizer, é foco, não tem jeito. Carol, para fechar, e aí, muito obrigada pelo seu tempo, porque eu sei que você também está enlouquecida como recursos humanos, então, meu super obrigado. Eu que agradeço, Flávia. Não é a primeira vez que a gente faz live juntas. E acredito não é. Que é a última. Né? Não, também não. Pela confiança sempre, por poder acreditar em mim e contar com as minhas poucas contribuições. Enfim, acho que é um aprendizado aí para os dois lados. Né? Como aprendizado, eu gostaria de falar para as pessoas que, usando aí a palavra empatia e cooperação, que construam relacionamentos verdadeiros, né? Mais conhecidos como network. Networking, para mim, não é a quantidade de pessoas que você conhece, mas a quantidade de pessoas que confiam em você. Então, eu acho que é uma fase de construção de relações verdadeiras, né? E, para fechar, eu queria deixar o meu Instagram, para que as pessoas, se quiserem me perguntar qualquer coisa, ou ficarem com alguma dúvida, ou quiserem explorar mais alguma coisa, vou ter muito prazer em dividir e compartilhar, tá? Underline Carol C. Goncalves, com S, tá bom? Perfeito. O professor quer também? Sensacional, Carol, obrigada. Meu Insta é Mário.Moricheta, nem fácil. Difícil, né? Mário.Moricheta no Insta, vocês vão me achar por lá. E, maravilha. Da minha parte, eu acho que foi uma experiência sensacional, gostei muito de participar com a professora Carol, rever a professora Carol, né? Quanto tempo! E aprender com o professor Almir, né? O professor César aí que organizou, né, como coordenador da pós-graduação, meus agradecimentos, né? E você, Flavinha, eu não tenho palavras para te agradecer, acho que uma coisa assim, é um carinho todo especial que a gente tem. E, assim, para fechar, eu gostaria de deixar, assim, de tudo isso, né? Nós temos que pensar, além da educação ética, né? E respeito, né?
cooperação. Eu acho que já acabou. Opa, solidariedade. Acho que mais umas palavrinhas para a gente pensar. Cooperação e solidariedade. Pois é, professor, concordo plenamente. Nós não vamos ter tempo para abrir para as perguntas, então eu quero deixar o e-mail da pós-graduação. Se vocês tiverem alguma pergunta, a Caroline já deixou o Instagram dela, o professor Mário também, pós_graduação VM de Vila Mariana, @anhanguera.com. Se vocês quiserem, enviem os e-mails com perguntas e nós iremos responder. Então, pessoal, agradecemos a participação de todos. Mais uma vez, professor Mário, Caroline, muito, muito obrigada pelo tempo, por ceder essa 1h e pouquinho aí de vocês, que na verdade a gente sabe que teve muito mais tempo de preparação. Então, muito, muito obrigada aos participantes, às 86 pessoas que nós tivemos aqui presentes, nos assistindo. Muito obrigada, pessoal. Super valeu. Daqui a pouco eu falo com você, Carol, e com você, professor Mário, para agradecer pessoalmente. Beijo, beijo. Tchau, tchau.